Olá pessoal, dando continuidade à resenha do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo. Hoje a gente vai falar rapidamente aqui sobre o capítulo 19. O título do capítulo é Jejum, o espinafre do cérebro. Por que eu coloquei como espinafre do cérebro? Bem, para vocês que assistiram, que tem uma idade um pouquinho mais avançada, como eu, certamente assistiram o Marinheiro Popeye, né? E quando ele ingeria então o espinafre, ele se tornava alguém muito forte. Esse personagem ele surgiu nos Estados Unidos numa época em que havia uma deficiência de ferro, principalmente na população. O espinafre muito rico em ferro, então eles estimulavam as crianças a ingerir o espinafre e esse desenho foi uma solução. Bom, o interessante é que o jejum é mais ou menos assim, ele dá força para a gente, paradoxalmente. Então, quando nós fazemos ali um jejum intermitente, a partir de 12 horas, o organismo ele começa então a modificar a resistência da célula à insulina. Então a célula fica mais sensível à ação da insulina, isso é muito bom. E o jejum intermitente também ele se relaciona à queima então da gordura, e a energia cerebral ela acaba sendo obtida não através da glicose, mas sim através dos corpos cetônicos, principalmente o butirato. Então o butirato é uma fonte de energia para o cérebro, que certamente tem uma eficácia superior à glicose. Então, o jejum ele pode ser muito interessante. A partir de 12 horas de jejum, a gente já começa a ter esses benefícios. Existem muitos esquemas de jejum intermitente. Eu, particularmente, vi muitas evidências científicas de 14 horas para as mulheres e 16 horas para os homens. Mas a gente sabe que a partir de 12 horas já vai haver ali um benefício para o organismo, certo? Bom, então, quais são os benefícios cerebrais com o jejum intermitente? Então, primeiro, faz um estímulo da neurogênese, que é o aumento de brotamentos neuronais, principalmente ali no hipocampo, que é uma área de memória. Diminui a inflamação, como vocês têm visto nas nossas discussões, a inflamação é um grande vilão para doenças neurodegenerativas. Então, o jejum intermitente ele vai ter relação com essa redução da inflamação. Melhora a função cognitiva, promove a autofagia. A autofagia, então, é a degeneração que o próprio organismo faz de proteínas estragadas, de células velhas, e essas células senescentes também elas são destruídas e o organismo reaproveita parte por parte dos componentes para formar uma nova estrutura, uma estrutura adequada. O jejum intermitente ele vai diminuir o estresse oxidativo, porque quando a gente está consumindo a glicose como fonte de energia, a gente acaba produzindo radicais livres. Com o butirato não é assim, a gente não produz radicais livres, é uma energia limpa para a função cerebral. Então, é basicamente isso. Os alimentos interessantes para que a gente quebre o jejum. Bom, tem que ser aqueles com baixo índice glicêmico, né? A gente não pode quebrar nosso jejum com açúcar ou farinha branca, mas tem uma série de alimentos que a gente pode utilizar, como ovos, iogurte natural, frutas, principalmente as de menor índice glicêmico, como as frutas vermelhas, o abacate, grãos integrais como a aveia, a quinoa, as oleaginosas, sempre fantásticas para a saúde cerebral. Aí entram as castanhas, nozes e amêndoas. E sempre lembrar da importância de muita hidratação. É necessário tomar muita água, água de qualidade,
porque isso vai, então, facilitar o metabolismo orgânico. Bem, eu particularmente, eu e a Érica, a gente procura sempre jantar mais cedo. Então a gente janta mais cedo. Essa última refeição não pode ser rica em carboidratos de alto índice glicêmico, né? A última refeição. O ideal é que seja algo grelhado, muitas folhas, legumes. Se você comer um carboidrato à noite, que seja carboidratos mais complexos, como a batata doce, o inhame, né? O arroz integral é uma opção também. Então, a última refeição do dia, ela deve ser com alimentos de baixo índice glicêmico. E no dia seguinte sair do jejum também com alimentos com baixo índice glicêmico. Então, nesse capítulo, eu explico direitinho para vocês. Esse é o capítulo 19, então, do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, que fala sobre os benefícios do jejum intermitente. E eu espero que vocês aproveitem bem. Grande abraço.